tarde a todos e a todas, senhor presidente, vereadora, vereadores, ao público presente e para quem nos acompanha através da TV Câmara e pelas redes sociais e as ADIs, o meu boa tarde. Bom, hoje nós apresentamos indicações, requerimentos, projetos de lei, também recebemos várias respostas da Prefeitura. Entre as matérias apresentadas, o projeto de lei voltado para a integração da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar no município, indicação para melhorias de acesso próximo à escola do autismo, continuidade ali de uma rua que inclusive já foi solicitado por outros colegas vereadores. É um acesso ali tão simples de se resolver, que ajudaria tanto ali o pessoal, né, no acesso da escola. Então, a gente está fazendo aqui a indicação ao município. Também estamos indicando a continuidade da retirada de veículos abandonados das vias públicas. Alguns veículos foram retirados, a gente sabe que o município está trabalhando nessa questão, a gente pede só para que continuem, né, com esse trabalho. Inclusive, nós protocolamos uma lista com vários locais com veículos abandonados, importante dar andamento nisso, e requerimentos relacionados à saúde e assistência social. Eu vou falar rapidamente de uma resposta que eu recebi de iluminação pública, por gentileza, pasta 324. São imagens ali do acesso do Jardim Sila Bauab. Não tem braço de luz. À noite é assim, totalmente escuro o acesso. Eu recebi a resposta da Secretaria de Mobilidade Urbana informando que, vamos lá, encontra-se em trâmite o processo licitatório e que a secretaria responsável pela demanda já realizou o levantamento e possui as indicações das extensões de rede onde os novos braços de iluminação deverão ser instalados. Eu procurei no portal da transparência e eu achei, inclusive, se puder mostrar a imagem, uma dispensa de licitação realizada no dia 10 do mês 4, 10 de abril. Nós estamos falando da aquisição de 80 luminárias públicas, 160 cintas para postes, 80 braços de iluminação pública. Porém, não fala aí, não aparece quais locais serão contemplados com essas luminárias. A gente espera que de fato aconteça, a gente está acompanhando, né? Vamos ver quando vão começar o processo de instalação. Mas eu vou agora deixar esse tempo para falar de um assunto extremamente sério e um problema que a cidade toda está vendo, que é a situação das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Pasta 341, por gentileza. Eu imagino que os demais colegas vereadores, vereadora, com certeza recebem mensagens diariamente em seus gabinetes sobre essa situação de pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí, ó, a praça ao lado da rodoviária, dá para a gente ver o cenário extremamente preocupante. E aqui nós não estamos só falando de segurança, nós estamos falando de abordagem social, de saúde pública, de vulnerabilidade social. E antes de trazer o assunto para esta casa, eu acionei o município com todas as mensagens e reclamações que eu recebi da população. Só que daí a resposta do município me surpreendeu, como sempre, surpreendendo nós aqui, colegas vereadores. Sabe qual foi o posicionamento do município com relação a essa questão de moradores em situação de vulnerabilidade? Que garantir a segurança e a tranquilidade não são competências da assistência social, e sim das Forças Armadas, conforme a Constituição Federal. Será que, sinceramente, a gente chegou a esse ponto na cidade? Porque eu não estou falando aqui de tanque de guerra, eu não estou falando de exército na rua, eu não estou falando de marinha, eu estou falando de política pública. E talvez o município não tenha entendido isso direito. Eu estou falando de abordagem social, de acolhimento, porque aí entra a assistência social e ela precisa fazer o seu papel. Ou será que eu vou ter que pedir o vídeo do colega vereador emprestado para essa tribuna? Gente, não é só pegar e direcionar para o ônibus
uma pessoa em situação de vulnerabilidade. A gente precisa de políticas públicas sérias. Eu volto na palavra livre. Com a palavra, a vereadora repórter Rafaela Hernandes. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadora. Bom, não tem como a gente começar diferente, né? 7 dias da Operação Mídia Cativa. 7 dias da operação da Polícia Federal que ganhou repercussão. Polícia Federal na casa do prefeito, dentro da prefeitura, documentos apreendidos, equipamentos eletrônicos levados. E agora, claro, a gente aguarda o desdobramento de tudo isso. Básico, né? Aguardar como que tudo isso vai tramitar. Assim como em 2024, num passado recente, quando nós tivemos a operação do GAECO. Vamos lá. Uma rápida reflexão. 2 anos, 2 operações, envolvendo 2 grupos políticos. E sabe o que eu fico me perguntando quando eu vejo esse cenário todo na nossa cidade, colega vereador? Até quando o Jaú vai viver isso? Até quando a gente vai viver nessa disputa com os coronéis? Porque se tem coronel de um lado, tem coronel do outro lado. Inclusive, eu falei isso num vídeo que eu postei em rede social. Vocês já pararam para pensar que quando acontecem operações desse nível na nossa cidade, quem perde somos nós? Que a nossa política fica num nível tão baixo, mas tão baixo. Da outra vez deu tempo de eu sentar aqui no chão da Câmara, dessa não deu. A cidade perde credibilidade, perde representatividade, a população perde a confiança. E aí, talvez seja exatamente um ponto que eu faço questão de tratar nessa tribuna, que o meu trabalho aqui é independente. Eu não tenho amarra política com grupo algum. Eu sou livre, totalmente livre, para falar o que eu penso, sem amarra, fazendo política baseada nos interesses da população e não de grupo político. Talvez seja justamente isso que me dê tranquilidade para subir nessa tribuna e falar de tantos assuntos polêmicos. Porque quando a gente não tem rabo preso, a gente consegue trabalhar tranquilamente. E é com essa tranquilidade que eu vou entrar num assunto delicado, que eu ainda não havia tratado nesta tribuna. Mas eu fui procurada por um grupo de moradores, futuros moradores, é assim que eu desejo do fundo do meu coração. Eu fui procurada por um grupo de compradores do loteamento Jardim Europa na semana passada, a qual agradeço a confiança por me trazer o assunto, tantas informações, porque nós estamos falando de aproximadamente 300 famílias, 300 compradores. Eu estou com a lista. Diferente do que foi mencionado aqui nesta casa, de 15 investidores, e que fosse um. Mas quando a gente fala de 300 compradores, a situação é diferente. Famílias que compraram seus terrenos, financiaram, fizeram planos, e eu falo olhando para vocês, porque é angustiante essa situação. Sonharam com a construção da casa própria, muitos adiaram aí os planos, né, de casar, ter filho, sair do aluguel. E aí o que nós temos? De um lado, a loteadora que afirma que cumpriu todas as exigências feitas pela prefeitura. Do outro lado, nós temos a prefeitura que afirma que ainda existem pendências técnicas para a emissão do TVO. Termo de verificação de obras, certo? Acho que todo mundo já sabe, né? E aí? Quem fica no meio disso tudo? Eles, os compradores, que são os maiores prejudicados. Eles trouxeram documentos, notas publicadas pela prefeitura, nota da imobiliária, um comunicado. E eu analisei tudo com muita responsabilidade.
Porque existem apontamentos sobre drenagem, pavimentação, bacia de contenção, adequações técnicas, mas também existem moradores questionando a demora em liberações e novas vistorias. Gente, o que nós precisamos, o que a nossa cidade precisa, e aqui vou utilizar do grupo de compradores como exemplo, o que nós precisamos aqui neste momento é de equilíbrio, não é aumentar conflito político. A cidade já está sobrecarregada disso. A gente precisa encontrar solução. Porque enquanto existe essa disputa, se é assim que a gente pode falar, existem famílias que estão pagando aluguel, que estão pagando financiamento. Existem pessoas adiando sonhos, adiando a construção, vivendo a insegurança, sem saber quando poderão finalmente construir. Tem gente desde 2022, né? Vivendo essa insegurança, vivendo nesse meio complexo de disputas, de conflitos. E política, gente, não se faz com fígado. Sabe por quê? Porque a política, quando se faz com fígado, dá dor de estômago. Gestão pública exige responsabilidade, exige equilíbrio, exige coragem para resolver os problemas. Por isso, informo vocês, moradores, colegas vereadores, vereadora, que nós, no gabinete, protocolamos um pedido de reunião para amanhã, 14h, com a Prefeitura de Jaú e também com a imobiliária, a loteadora, e com um grupo de moradores, para justamente buscar o equilíbrio nessa situação. Para que a gente possa sentar e conversar. Para que a gente possa tentar encontrar uma solução, porque para mim esse é o papel do vereador. É unir as pontas, é ser ponte e não criar barreiras. Então, como nós não tivemos nenhuma negativa, nem da imobiliária, da loteadora e nem da prefeitura, reunião confirmada amanhã, 14h, no Salão Nobre, aqui da Câmara Municipal. Eu tenho certeza do compromisso de ambos os lados com os compradores. Por favor, não coloquem essa minha certeza em xeque. Por favor, não coloquem mais esses compradores em situação tão complexa e delicada. O que a gente precisa é de uma solução. O que a gente precisa é entender o que está pendente. Se tem algo pendente, como que dá para resolver? De que forma? Para que eles possam construir, seguir com as suas vidas, tirar o sonho definitivamente do papel ou da terra, né? Do terreno que vocês adquiriram. Eu espero que essa reunião seja produtiva, que a gente possa buscar, de fato, um caminho e o equilíbrio. Chega de dor de estômago, né? Chega de política feita com o fígado. Jaú não merece isso, a nossa cidade não merece isso, não merece essa disputa, não merece essa briga. Porque enquanto eles ficam brigando, a gente fica aqui no meio, como reféns. Foi essa frase que eu ouvi dos compradores. Só que daí a gente sai, né, do âmbito dos compradores para uma cidade toda, refém. É isso que a gente quer para Jaú? E eu falo aqui enquanto jauense mesmo. A gente precisa se libertar disso. A cidade precisa avançar nisso. A cidade precisa ter representatividade de verdade. Elevar o nível da nossa política. Chega, já deu. A cidade não sai do lugar. Espero vocês amanhã para essa reunião. Tenho certeza que a gente vai colher bons frutos dessa reunião e talvez encontrar uma solução para essa situação que vocês estão enfrentando. Eu tinha tantos assuntos para falar aqui, mas falta tempo. Falta tempo. Tinha a questão dos moradores, pessoas em situação de vulnerabilidade social que eu queria tratar, mas não deu tempo. Da Santa Casa, sobre doação de órgãos, que teve uma homenagem linda para a menor doadora, a qual conheço a família. Da Flora, deixo aqui toda a minha gratidão, meu respeito pelo gesto. Receberam uma homenagem linda. A nota da Santa Casa, o comunicado que pegou todo mundo de surpresa hoje. Uma situação extremamente delicada, que é a saúde do nosso município e da região. Não sei se mais algum colega vereador vai falar sobre esse assunto. E também, só para
finalizar aqui, o dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Tinha um vídeo do ProMeninas, não deu tempo, mas é isso, a gente precisa combater esse silêncio, porque esse é um dever de todos e um compromisso da Procuradoria. Muito obrigada, senhor presidente.